Sejam bem-vindos à nossa 11ª aula do curso Programação Básica para Desenvolvimento de Websites e Aplicativos. Nessa aula, vamos continuar trabalhando com o nosso site do Blockly Games. Nele, vamos finalmente finalizar o jogo do filme. Que vamos agora para a parte certa. E mais para frente, vamos voltar para o App Inventor para entender melhor o nosso aplicativo da bola, que finalmente nós temos todo o conhecimento necessário para isso. E também, no final, vamos começar a desenvolver um aplicativo nessa aula. Nesse exercício, como vocês podem ver, nós temos uma nova categoria de blocos, que são os blocos de lógica. Eles lembram muito os blocos que nós vimos aqui no jogo do labirinto e também no jogo do pássaro. Então, vamos utilizá-lo. Vamos voltar aqui para o número 7. E vamos começar. O que ele está pedindo para a gente deixar a parte da metade do tempo a cabeça dele maior. Então vamos fazer o seguinte. Vamos entender como esse código funciona. Para desenhar, ele, depois de todos esses momentos, ele sempre faz o seguinte. Ele sempre, a cada segundo que se passa no vídeo, ele apaga todo o desenho que nós fizemos e redesenha ele. Isso significa que se nós colocarmos aqui no bloco C e colocarmos a condição que o tempo tem que ser menor que o valor 50, vamos colocar menor. Então, do tempo 0 ao tempo 50, ele vai ter a cabeça pequena. E daí para frente, isso vai ser deixado de existir. Por que isso acontece? Ele vai repetindo no tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5, até o tempo 100. Ele faz toda essa linha de programa que nós colocamos. E depois ele apaga tudo e recomeça do início. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos, ao invés de pegar isso aqui, vamos duplicar esse aqui. Colocar num valor de tempo, vamos colocar aqui no senão. Então, se for o tempo menor que 50, ou seja, até o tempo 50, nós deixamos a cabeça pequena. Se não, vamos duplicar o tamanho da cabeça. Vejam que ela está na posição errada, então também temos que mover o centro dela um pouco mais para cima para se adequar a esse novo tamanho, que agora é o tamanho altura 80, se eu não me engano. Então, agora podemos executar. Se o tempo for 50 ou menor, cabeça pequena. Se for maior, cabeça grande. Vamos para o oitavo exercício, que basicamente vai ser a mesma aplicação do anterior, só com um cenário mais em movimento. O que nós temos que fazer? Temos que fazer ele tocar as pernas e depois distanciá-las novamente. O que isso significa? Temos que pegar, essas são as mãos dele. Vamos tirar essa parte aqui e colocar as mãos junto com as pernas, junto com os braços. Devolver a cor para o preto. Sim, esse não é o método mais eficiente, mas é de longe o mais organizado. Então vai ajudar bastante na nossa confecção. E vamos fazer a mesma coisa. Sabemos que, novamente, neste ponto 50... Não, pouco antes. Neste ponto 50 do tempo mesmo é quando as coisas vão mudar. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar as duas pernas nessa condição e colocar a lógica enquanto for menor, enquanto o tempo for menor que 50, ou seja, enquanto não for nesse valor de mudança, as pernas existem.
e estão se aproximando. Depois que o tempo for maior que 50, vamos duplicar novamente as pernas. E vamos fazer o caminho oposto. Aqui, elas estão assim, inicialmente. Essa aqui, então, vamos voltar aqui para o tempo 50, que fica mais fácil. Essa perna aqui, que é essa aqui, se eu não me engano. Não, é essa aqui de cima. Tem que ir para essa direção. Ou seja, temos que fazer ela ir de 50 até 100. Considerando que começamos o tempo 50, se nós colocarmos isso aqui, que era o caminho que essa outra perna fazia, que ela vinha daqui até aqui, novamente, então a perna deve ir para a direção certa. Agora, se colocarmos... Agora, essa outra perna tem que vir do ponto 50 até o ponto 0. Então, vamos colocar o que nós utilizávamos nessa perna aqui. Assim, elas vão seguir o caminho que um seguia anteriormente. Da metade, então meio que eles vão trocar o caminho que elas seguem na metade, exatamente o que precisamos. Com isso, chegamos no último exercício. Então, vamos testar. Temos que desenhar um círculo atrás da pessoa. Vamos testar. Vamos primeiro verificar meio que a cor do círculo. Ele está verde, eu vou colocar amarelo porque fica melhor. Vamos fazer o seguinte. Para começar a desenhar o círculo, percebam que ele começa aqui na parte de baixo. Então, vamos colocar. Vamos lá para baixo. Não, vamos deixar o círculo aqui. Vamos colocar nele a cor amarelo, que eu acho que é melhor para esse exemplo. E precisamos fazer o círculo crescer com o passar do tempo. Então, o tamanho do círculo deve ser 0 até 100. E o círculo deve começar no ponto 0. Mas, se fizermos assim, ele primeiro que vai cobrir toda a imagem. Segundo que ele vai subir, ele vai crescer aqui, mas não vai fazer como precisamos. O que nós precisamos... Deixa eu remover esse timer aqui. É que ele cresça e se mantenha sempre o mais próximo possível do meio. Para isso, vamos colocar no tempo 100 e vamos colocar um tempo aqui igual a 100 também. Só que vamos, nesse caso, adicionar algumas contas. Vamos, por exemplo, colocar isso aqui e dividir por 2. Assim, no final, ele vai estar aqui no ponto meio certinho. Mas percebam que o nosso objetivo é colocar ele atrás. E até agora só estivemos colocando ele na parte da frente. Quanto mais para cima aqui colocamos no nosso desenho, mais para trás ele fica. Então, se testarmos... Você está pensando, não deveria ter dado certo? Em teoria sim, mas percebam que o círculo está crescendo demais. Então, vamos colocar o crescimento dele proporcional ao quanto ele se distancia em direção ao centro. E agora temos a medida certa para criar o nosso filme. Com isso, nós acabamos o exercício do filme. Como vocês podem ver, eu fiz aqui um pequeno... Não, eu não fiz. Esse é um exemplo simples que eu encontrei aqui na galeria. Essa parte é um desenho livre, ou seja, um filme livre que vocês podem fazer como desejar. Vamos aqui ver mais alguns exemplos da galeria. Por exemplo, tem alguns como esse Homem-Aranha aqui. Vamos executar, que é ele apenas se movendo. Vocês podem perceber que são desenhos normalmente bem simples. Ele, apesar de ter todas aquelas opções, deixa eu encontrar mais um interessante. Vamos colocar um dia e noite. Apesar de aparecerem todas essas opções para nós aqui no final,
Principalmente as variáveis não funcionam muito bem, porque ele sempre reroda o programa todas as vezes. Então todas as variáveis que nós colocarmos vão meio que desaparecer depois. Isso é algo meio triste, mas é o que é possível fazer com isso. Então agora nós vamos sair aqui dos jogos do Blockly. Mais para frente vamos voltar neles e vamos fazer nossos aplicativos novamente. Agora voltamos então para o nosso aplicativo principal no App Inventor. Como vocês podem ver, ele está um pouquinho diferente. Eu já adiantei o botão que vamos utilizar para entrar na nossa nova tela que vamos criar. E também modifiquei um pouco a organização da tabela aqui, só para ficar um pouco mais bonito o nosso aplicativo. Mas no geral pouca coisa mudou. Vamos então entrar aqui no exercício da bola. Vamos rever o código dele. Agora que nós fizemos aqueles exercícios no Blockly Games, vocês vão perceber que eles são essas informações que temos aqui da bola são muito semelhantes à informação que nós tínhamos lá. Meio que esse obter a velocidade e obter a direção são equivalentes às informações que nós tínhamos para as esferas. Por exemplo, a bola, nós desenvolvemos uma figura de círculo e como se fosse um filme, estamos movendo ela com uma velocidade que nós escolhemos, uma direção que nós escolhemos. No caso, nós estamos controlando ela para se mover nessa velocidade e direção com o nosso dedo. Mas um exemplo que provavelmente vai deixar isso melhor até é o que vamos fazer agora, que vamos chamar de desenhar. Vamos esperar carregar essa tela nova. E vamos aqui na tela principal, esse novo botão desenhar, chamado entrar desenho, vai para a nossa screen, caso vocês tenham esquecido como é. Vamos então para a tela desenhar e vamos fazer o seguinte. Vamos em desenhos e animações e vamos pegar a pintura, ou canvas em inglês. Vamos fazer que nem o jogo da bola e simplesmente encher ela até o limite. Vamos renomear para desenho. Vamos aqui em blocos. Vamos pegar aqui o desenho e vamos pegar. Quando o desenho for arrastado, ou seja, quando passarmos o dedo pela tela, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar desenhar uma linha, ou seja, quando passarmos o dedo pela tela, vamos fazer uma linha. Vamos fazer o seguinte, o x1 dessa linha, vocês lembram quando a gente programou a linha nos filmes? Vamos fazer, o x1 vai ser o ponto inicial que vamos colocar o dedo, que é o x anterior, o x de quando a gente começou a arrastar. E o y1 é o y de quando a gente começou a arrastar também. Vocês lembram como programamos o x inicial e o y inicial no filme, não é? Vamos fazer agora o seguinte, o x2 é o x atual, onde a gente terminou de arrastar nosso dedo. E o y atual vai ser o y2. Com isso, nós conseguimos basicamente fazer o desenho. Ele é bem simples de programar, como vocês podem ver. Então, vamos aqui compilar. Vamos esperar carregar e eu já volto com vocês com o nosso exemplo. Antes de continuarmos, vamos voltar com uma pequena pausa. Eu expliquei totalmente essa parte e não percebi que quando eu coloquei aqui, eu coloquei obter x anterior. É obter y anterior. Se você clicar em duas vezes, o bloco vai ser resumido para essa forma que vocês estão vendo. Basta clicar duas vezes caso isso aconteça. É bem normal acontecer quando você está tentando clicar nesses outros. Por isso é bom até dar uma explicada. Vamos checar x1 igual a x anterior, y1 igual a y anterior, x2 igual a x atual, y2 igual a y atual. Esse tipo de erro que a gente percebe que a gente colocou uma coisa errada, normalmente a gente só percebe depois que a gente testa e revê o programa. Então não se preocupem, isso é normal. Eu vou compilar aqui novamente então e vou dar um corte. Como vocês podem ver, dessa vez o link ficou pronto para nós fazer o download, ou o QR Code
para quem for utilizar o celular. Vamos fazer o download. E dessa vez deve funcionar. A última vez, como eu mostrei, eu tinha cometido um pequeno erro nesse código. Cheguei a gravar, inclusive, eu fazendo, eu testando aqui. Foi só ali que eu percebi esse erro. Vamos esperar que vai aparecer mais uma mensagem e vamos abrir. Vou esperar ele dar a mensagem inicial, que é essa, e vamos entrar em desenhar, que é a nossa nova tela. Então vamos começar a desenhar. Como expliquei antes, ela basicamente pega o X que a gente começou, ou seja, aqui, e vai fazendo uma linha até o X onde a gente está posicionando enquanto a gente segurar. Se só clicarmos, nada acontece. Temos que pegar, segurar. Isso também vale para o Y. Eu não sou exatamente muito bom desenhando, mas vou tentar escrever uma coisa simples, tipo o meu nome. Caso você queira apagar, você só tem que voltar na tela e entrar lá novamente. Mas isso está bem simples. Vamos tentar complicar um pouquinho mais. Na nossa próxima aula vamos fazer umas coisas diferentes. Vamos adicionar a ela opções de cores e algumas outras coisas, como imagens já pré-prontas que podemos selecionar para colocar de fundo no Canvas. E lembrando, como é a tela do seu celular, você sempre pode tirar print screen com ele. Até eu posso fazer clicando nesse botão nesse emulador. Muito obrigado por terem participado da aula de hoje. Como eu disse antes, por hoje é só. Na nossa próxima aula vamos aprimorar esse aplicativo. E vamos dar uma pausa por enquanto nos jogos do bloco, para novamente vocês terem tempo de completar os 3 últimos exercícios. O jogo da lagoa é basicamente equivalente ao desafio 10 da tartaruga e do filme pro jogo do tutor de lago. Então, tecnicamente falando, eu vou pedir apenas para fazer um jogo da música e o tutor da lagoa. Vamos então, por enquanto, focar no Open Inventor. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Vejo vocês nas próximas. Muito obrigado.